Então, o que o médico faz? Ele dá o laudo para que essa criança vá para as terapias ABA, e aí ela desenvolva, aí depois disso volta e ele vê se realmente ela é uma criança TEA ou não. Porque às vezes é uma outra coisa, às vezes ela está com atraso de desenvolvimento. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Educa Evolução. Eu sou o Edson Carlos e, como sempre, nós trazemos aqui convidados, pessoas relevantes, pessoas especiais, para trazer assuntos aqui que são interessantes e informativos para todos nós e para você que nos acompanha. Então, já quero te convidar a nos acompanhar até o final desse episódio. Aproveita, deixa seu comentário, o seu like, tá? E também a pessoa ou o assunto que você quer que a gente traga aqui num próximo episódio. Então, ao meu lado aqui, o João Moura. João, como sempre, eu vou fazer aquela pergunta. Qual é a sua expectativa para hoje? Eu tive aquela mesma resposta. Cara, é alto. A expectativa é bem alta, tá? Acredito que hoje a gente tem um profissional aí que vai levantar assuntos de suma importância para pais, né? Para responsáveis. Sim. É muito legal. Fiquem atentos aí. Muito bem, então já quero apresentar o nosso convidado de hoje, é meu amigo aqui pessoal. Seja muito bem-vindo, Daniel Galvão. Daniel, fala pra gente aqui, né? Quem é o Daniel além do currículo? Olha que responsabilidade, hein? Oi, pessoal. Então, obrigado pelo convite. Difícil falar da gente, né? Quando a gente vai falar de nós mesmos. Uhum. Além do currículo. Bom, eu gosto de pessoas, eu gosto muito de pessoas. Então, eu sou muito sociável. Eu gosto de conversar, de conhecer as pessoas. Gosto muito de viajar. Eu acho que isso agrega também para o meu profissional. Gosto de música, gosto de esporte. É cantor, que eu sei, é cantor, tá, João? Preparou alguma coisa? É cantor profissional, Preparou né? Não, não preparei não. Tô despreparado desse quesito. Mas assim, gosto de cantar também. Eu acho que como todo psicólogo, a principal, assim, princípio é você gostar de pessoas, né? Você ter aí um pouquinho de intimidade, gostar de ter esse contato. Eu acho que é isso, assim. São coisas que eu gosto na minha vida. Eu tenho uma família muito grande também. Eu gosto da minha solidão escolhida, eu gosto de ficar sozinho, meus pensamentos, minha autoanálise. Muito bom, muito legal. Ô, Daniel, a gente tem um tema aqui hoje, tá? Até peguei aqui para falar. O nosso tema é Além do Diagnóstico, Ciência e Afeto no Universo do Autismo e Neurodiversidade. Eu queria que você se apresentasse para a gente agora. Você é um psicólogo, né? E já quero emendar fazendo uma pergunta. A primeira pergunta, por que você escolheu essa profissão? O que chamou tua atenção para essa área? Eu falo que eu acho que essa área me escolheu, na verdade. Eu não tinha, assim, pretensão, sabe? De trabalhar na área de neurodivergente. No começo da minha faculdade de psicologia, me interessava muito a área organizacional. E eu fiz estágio na área organizacional. Gostei. Trabalhava mais com inclusão, assim, diversidade e inclusão. Só que, como toda área organizacional, eu via mais um foco em dinheiro, assim. O que paga mais? Produção, dinheiro. Eu trabalhava na área de pessoas, então eu mexia com pessoas, integração de pessoas, contratação de pessoas, diversidade e inclusão. Mas essas coisas pareciam que não eram tão, assim, enraizadas, sabe? Era uma organização muito boa, só que, como toda organização, ela é visada em dinheiro. Mas, ainda assim, no começo da faculdade, eu sempre quis ir para a área organizacional. Fiz estágio nessa área. Só que daí, no final da faculdade, eu tinha várias opções, assim. Eu falei, eu vou para a área organizacional, porque eu terminaria meu estágio e eles queriam me efetivar. Ou eu fazia residência, queria prestar para residência aqui em Sorocaba, geralmente para trabalhar em CAPS. Ou eu escolheria uma outra área para mim. Mas, enfim, eu tinha experiência em organizacional e ia para organizacional. Só que a empresa que eu trabalhava, ela não tinha vaga no local onde eu trabalhava. Falei, tem uma vaga para você em Cotia. Vou lá em Cotia, vou conhecer. Fui para Cotia, fui conhecer a vaga e tal. E não, assim, me identifiquei, não gostei. Tá. E aí eu recusei uma vaga efetiva. Recusei totalmente uma vaga efetiva. Tipo, tinha muita gente que falava que eu era louco, porque eu tinha acabado de sair da universidade. Só que eu recusei, eu não queria aquilo pra mim. E aí eu fui procurar outros lugares, outros empregos que eu me identificava mais, assim. E aí eu encontrei uma vaga na área de aprendizagem. Era uma vaga que eu fui com o objetivo, porque eu gosto também dessa questão de ensinar, eu gosto de aprendizagem, eu tenho o objetivo de fazer mestrado. E aí eu fui com esse objetivo.
Tá. Só que não era um lugar legal. Eu peguei e estava conversando com uma amiga minha e ela falou para mim, olha, eu estou trabalhando numa clínica e tal, e a gente está com uma vaga de acompanhante terapêutico. Não sei se já ouviram falar o que é o AT. Acompanhante terapêutico. Não, É, eu não conheço. acompanhante terapêutico, ele é muito assim famoso na área assim neurodivergente, porque o acompanhante terapêutico ele faz acompanhamento tanto na escola quanto na casa Tá. dessas crianças, tá? E aí eu falei, vou lá fazer uma entrevista, vamos ver o que dá. Então, quando eu falo que foi escolhido, foi por causa disso. Eu fui conhecer, eu dei a oportunidade de conhecer e eu fui. E aí eu fui contratado por essa clínica, era uma clínica de reabilitação. E aí a primeira criança que eu fui atender, no caso eu tinha que atender lá na escola, passar a tarde com ela na escola todos os dias. E era uma criança de suporte 3. Suporte 3, ele precisa de mais suporte. Então, suporte 1, 2 e 3. Então, Tá. conforme o suporte vai aumentando, mais suporte você precisa. É o Digamos nível assim, máximo 3 ou não? o máximo é o 3. É 1, 2 e 3. É. As coisas ainda podem mudar, que nessa área muda muita coisa. Às vezes tira o suporte, às vezes muda. Uhum. Mas ainda assim a gente mede por suporte 1, 2 e 3. E aí, era uma criança de suporte 3, então ele precisava de muito suporte. Mas ele tinha muitas crises agressivas na escola, somente. Na clínica ele já tinha. Tomava medicação. Era uma criança que não era vocal, não falava. Era verbal porque ele se comunicava através de gestos, Uhum. do tablet, né? Mas não falava. Então, ele tinha rigidez cognitiva, tinha baixo contato visual, tinha tempo de permanência baixíssimo em mesa, para sentar. E aí eu tinha que dar todo esse apoio para ele como acompanhante terapêutico na escola. E aí eu aceitei o desafio. Uhum. E aí eu fui, trabalhei. E assim, foi bem difícil no começo. Tive que se especializar nessa área, fui atrás de conhecimento. E aí, quando a gente fala além do profissional, existem barreiras pessoais suas, né? Você fala, meu Deus do céu, por que aconteceu isso? Por exemplo, uma criança quando ela tem crise na escola, Tá. você não consegue ajudar ela como ela precisa, e às vezes você não consegue mesmo, Uhum. né? Porque tem muita coisa que vai além do que você pode ver ali, muito além do conhecimento, você se sente um pouco culpado. Então, eu tive vários desafios no começo, assim. Sim. E aí depois foi indo. E aí eu fui adquirindo experiência, eu fiquei nessa clínica, eu passei para trabalhar na clínica internamente, aí eu fiquei trabalhando lá, aí depois eu fui para um outro convênio, agora eu estou em outro convênio, e assim foi. Tá. Assim, a área me escolheu e eu fui gostando da área, fui especializando na área, fui ficando, estudando, pesquisando mais, conhecendo outros profissionais, conhecendo outras crianças, nenhuma delas é igual a outra. Então foi a área que me escolheu, assim, eu me considero assim. E hoje você é especialista em ABA, né? O que é o ABA? De uma maneira bem assim simplificada, análise do comportamento aplicada, né? O ABA é falado em inglês, na sigla em inglês, traduzindo em português, é análise do comportamento aplicado. Tá. É a área que estuda o comportamento como se dá a função desse comportamento. Então, o porquê que aquela criança ela está emitindo esse tipo de comportamento, Uhum. né? Da gente faz uma análise funcional. A gente tem uma tríade aí, antecedente, resposta e consequência. Tá. Então, ela está fazendo esse comportamento porque antes disso ela pediu algo para a mãe dela, né? Chorou, esse é o antecedente. A mãe dela foi e deu para ela o que ela queria. Certo. Então, qual que é a consequência disso? A criança entendeu que ela, chorando, ela consegue o que ela quer. Então, a gente faz análise funcional disso para entender os porquês desse comportamento, certo? Uhum. Então, dentro da clínica, a gente usa análise funcional para montar os programas. Por exemplo, programa de atenção, contato visual, concentração, foco, programa de habilidade social, de grupo. Então, hoje, tem outras abordagens, né, dentro da psicologia que podem ajudar o autista. Eu não tenho base para falar das outras. Tenho para falar da que eu pratico todos os dias, mais tempo, que é o ABA. Mas, assim, ele é uma ciência. Então, como é uma ciência, ele tem comprovação de que funciona a longo prazo. Tem artigos comprovando isso. E a gente vê no dia a dia mesmo esse avanço nas crianças de desenvolvimento, Tá, sabe? dentro disso aí que você está falando, eu queria saber, assim, qual é o objetivo do profissional de psicologia que atua nessa área, com o ABA, por exemplo, qual que é o objetivo? É melhorar o comportamento? É o diagnóstico? Qual que é o objetivo central? Isso que eu queria entender. Assim, o objetivo de nós como profissionais dentro dessa abordagem, trabalhando em clínica, é que a criança consiga ter autonomia nas atividades dela. Essa é a palavra, autonomia. Então, autonomia é o desejo dos pais também, né? Quando a gente faz Uhum. anamnese com os pais, eles falam, meu desejo é que se eu não estiver aqui, ele consiga se virar. Tanto na questão emocional, porque são crianças que têm comportamentos desafiadores, quanto na questão de habilidades básicas, né? Às vezes, uma habilidade básica de sentar em algum lugar para comer. Essa autonomia talvez seja uma das maiores preocupações dos pais, não? Sim.
No dia É, que ele não estiver, sim. é que sempre a ordem natural das coisas, né? É, a ordem natural. E eles sabem disso. Então eles vão, e a primeira coisa que eles falam é isso. E a nossa também é, né? Então o nosso objetivo com a análise do comportamento é dar autonomia para essa criança. Então quando ela começa a adquirir esses comportamentos novos, é sempre uma festa. Por mais pequenininhos que pareçam ser, como eu falei do sentar, né? E eles falam assim, nossa, sentar é uma coisa tão simples. Não, para uma mãe não é simples. Quando uma criança senta para comer, ou essa mãe frequenta uma igreja, uma comunidade em que a criança senta para assistir alguma coisa, vai no cinema, ela consegue sentar. Já é uma grande festa. Ela senta, por exemplo, na cadeirinha, num carro, coisa que a criança não fazia. Então, ela vai adquirindo habilidades que ela não tinha. O contato visual, que é uma habilidade super importante, o contato visual, porque através do contato visual você aprende por modelo. Então, eu aprendo as coisas olhando como funciona. Parece que a cada dia é uma nova vitória, né? É uma nova vitória todos os dias. Um novo aprendizado. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você é um pesquisador na área de TEA, né? Sim. O que isso, visão clínica, dentro da Aham. sua visão clínica, o que isso te favorece ou o que você consegue enxergar em relação ao mundo dessas crianças? O que você consegue ver de mudança em relação a essas pesquisas que você faz em relação à área de TEA? Você é um defensor de tese em relação a isso? Ou você acredita que toda essa pesquisa que você faz, a cada dia tem mais novas para você correr atrás? Ou você já está implantando, né, essas suas pesquisas nas próprias crianças que você visita, que você deve visitar, que você deve clinicar, ou coisa parecida? Não sei se você está entendendo a minha pergunta. Eu acho que sim. Nesse mundo do TEA, assim, sempre tem coisas novas saindo, sempre tem novidades e sempre tem profissionais muito bons, assim, na área que estão sempre estudando, pesquisando. E a gente sempre está aprendendo com eles. E eu vejo, assim, muita evolução, assim. Eu vejo bastante evolução. Por comprometimento da equipe clínica, da escola e da família. Isso que eu estou querendo ligar, porque não É, adianta você ser um estudioso dessa sim. área e você não ter o Aham. comprometimento, a fusão junto com a família, né? Porque, vamos ser diretos, né? Você encontra barreiras, muitas das vezes, de preconceito na própria família Ah, sim. Tem muito. e isso dificulta, Os na hora próprios que você vai pais, eles implantar. confessam pra gente, na O verdade. não aceitar existe, né? Existe muito. Os próprios pais eles confessam, eu não aceito diagnóstico ainda. Eu Uhum. ainda não tô 100%, Convencido. E isso bloqueia, talvez, né, não que a continuação das pesquisas, porque eu acho que um bom pesquisador é aquele que nunca desiste, né? Nós temos Uhum. o caso aí da Tatiana, né? Aquela Isso. pesquisadora brasileira, que para mim é uma das maiores Uhum. mulheres atualidades do nosso país, e infelizmente a própria imprensa não reconhece, não vê isso, né? Quer divulgar a Sim. outras pessoas. E é uma pesquisadora que descobriu a polilaminina, né? Isso. Polilaminina. É um feito, foi um dos maiores feitos, né? Quando se fala aí de avanço de pesquisas. E aí você que é um pesquisador, eu acredito que não é a mais importante, mas é uma das mais importantes, né? Algo muito importante, principalmente para os pais que às vezes não são pesquisadores, não estudam, mas às vezes sabem muita coisa por conviver. E É, às vezes a fusão, né? Eles estando juntos com vocês, né, ou com você, melhora ainda mais a sua pesquisa. Contribui para que você tenha uma validade ou algo maior dentro daquilo que você está pesquisando. Você não acaba sim. não se sentindo só. Então é isso. Se não tiver o apoio dos pais, se os pais não compraram essa ideia, tudo é perdido ou não? Vai só para artigo científico ou vai só Ah. apenas para livros? Eu acho que toda experiência é válida. Uhum. Mas, assim, eu sempre falo, assim, antes de analista do comportamento, né, focado nessa área do ABA, eu sou também psicólogo infantil, né? Então, assim, o psicólogo infantil, se ele não tiver uma boa vinculação com os pais, o processo não anda. Você tem que ter uma boa vinculação com os pais. Esses pais têm que confiar no seu trabalho como profissional, tem que ter confiança em você, porque eles estão deixando com você a coisa mais valiosa que eles têm, Uhum. que é uma criança. E você passa ali, às vezes, tem pacientes, por exemplo, que eu já atendi e atendo, de segunda a sexta-feira. E tudo é muito transparente. Então é falado, olha, eu tô fazendo isso, 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 entregando aqui o plano terapêutico para vocês, para que vocês entendam o que eu tô fazendo. Só que se eles não acreditam, se eles não colaboram com isso, não anda. E aí pode vir uma cobrança também. Às vezes eles entendem que assim, o meu papel como pai é educar em casa, o seu é às vezes trazer habilidade. Então se você
Se a criança não está desenvolvendo habilidade, a culpa é sua. Às vezes pode acontecer por falta de conhecimento dos pais. E aí vai você como profissional e fala, olha, não é assim que funciona, né? Já é dito desde a primeira vez, mas tem que voltar lá a refrescar a memória deles. E assim, por mais que às vezes não dá certo, mas vale como aprendizado para você, vale como pesquisa, vale como uma direção às vezes. Sim. Porque daí quando chega um outro caso, você já, olha, funciona dessa forma. Então, não vou perder tanto tempo, eu vou por esse caminho aqui, assim, assim, assim. Você já vai prevenindo, já vai mudando ali de rota. Eu insisti nessa pergunta porque eu conheço casos reais de muitos diagnósticos que os pais recebem e não acreditam naquilo, leva, às vezes, não é meses, levam anos para aceitar. E às vezes o profissional está lá com maior boa vontade, dou muitos anos para isso, e às vezes o trabalho é jogado porque, não, quem conhece o meu filho sou eu. Meu filho não é disléxico. Meu filho não, meu filho tem precisa de mais atenção, precisa que o professor dê mais atenção, etc, etc. Então, eu insisti nisso porque os pais são ultra necessários nesse processo de evolução do filho. Não depende apenas só do profissional. Então, por isso que eu acabei insistindo. Isso é muito importante falar isso, né? Que é uma barreira bem gigante, assim, nessa área. Bem gigante. Parece que não, mas é uma coisa, assim, que todo profissional que trabalha nessa área, ele passa por essas situações, assim, com os pais, assim. A gente dá graças a Deus quando tem aqueles pais, assim, que contribuem, que fazem as coisas. A gente dá parabéns, nossa, parabéns. A gente passa alguma coisa pra fazer, o pai vai lá e faz. O pai e a mãe vai lá e participa, né? Participa, pede orientação, a gente dá orientação, ele ouve aquilo e faz. E é nítido a evolução da criança. É nítido, é muito nítido a evolução. A gente vê as coisas acontecendo. Agora, aquela criança que ela não evolui, tem alguma coisa. Sim. Você vai fazer análise em cima disso, o que está acontecendo? É isso, isso, isso. Mas está sempre acontecendo isso. O que está acontecendo? Esse comportamento está sendo reforçado de alguma forma. O comportamento reforçado ele tende a crescer na frequência e o não reforçado ele tende a diminuir. Então, se está acontecendo, se isso está aumentando, é porque alguma coisa está acontecendo. E algum fragmento de entendimento, estou falando assim na máxima. A criança, ela sabe, ela entende quando alguém está bloqueando ou está sendo agressivo, que não está sabendo se comunicar. Ela entende, por mais que tenha um problema, né? Eu acho que a palavra não é nem essa, me corrija, viu? Porque eu sou ignorante nessa área. Mas eu acredito que as barreiras têm que ser eliminadas. E às vezes, ouvindo um profissional, e não, meu filho, deixa que eu tomo conta, deixa que eu me viro, às vezes você não está ajudando, você está piorando. Porque diz, não, ele não teve aceitação. E às vezes, em vez de melhorar, em vez de ter resultado, as travas acontecem dentro de casa e por conta daquele que diz amar, né? E a gente sabe que a maioria das vezes é por ignorância. E não é a ignorância de não estar nem aí. É a ignorância mesmo de não ter conhecimento, de não ter pesquisado. De buscar conhecimento. Ter buscado conhecimento adequado. Tem muitos pais também que vão buscar conhecimento de uma forma estudar para fazer com os filhos. Já vi acontecer, por exemplo. Estudar, por exemplo, fazer a faculdade de psicologia. Como se às vezes é legal, mas às vezes isso acaba atrapalhando, porque ele quer ser tudo, né? Ele quer ser o psicólogo, ele quer ser o fono, ele quer ser o TO, mas o papel de pai na casa que é o importante fazer. E às vezes acaba não fazendo. Quando você falou isso, foi a primeira coisa que eu pensei. E o papel de pai, como é que fica nesse momento, né? Ô, Daniel, você falou que o começo aí pra você foi desafiador, né? Foi. Você tem aí algum exemplo, alguma coisa que te marcou aí que você possa compartilhar com a gente? Tenho exemplo, sim. Mas acho que um que me marcou bastante foi na escola, no meu primeiro paciente. Como eu disse, ele tinha muitas crises. O primeiro, nunca esquece, né? Nunca esqueço. Ele tinha muito, acho que tem ainda, eu não tive mais muito contato com ele, mas foi um dia que, assim, eu entrava na parte da tarde na escola, e naquele dia, quando eu entrei pra ficar com ele na escola, ele tinha desregulado. A gente fala desregulação emocional. Ele desregulou. No começo, pode acontecer às vezes, por exemplo, de uma criança começar com uma birra, querendo alguma coisa, começar com uma birra, como toda criança faz, sendo neurotípica ou não, ela começa fazendo uma birra, jogando no chão e chorando por alguma coisa. Só que isso evolui para uma crise. E o dele evoluiu para uma crise, escalonou para uma crise muito feia. E aí, quando eu cheguei na escola,
assim, tinha uma cena, assim, muito difícil, porque ele tava dentro do banheiro, e tava muito quente aquele banheiro, tinha acho que uns 5 profissionais, assim, dentro do banheiro, tentando fazer com que ele colocasse a roupa, porque ele tinha tirado toda a roupa dele, e ele entrava dentro do vaso, ele pulava dentro do vaso, Verdade. e ele teve uma crise muito, muito feia. E, naquele caso, eles estavam querendo colocar a roupa da criança, e por uma questão, como o João aqui falou, de ignorância, falta de conhecimento, às vezes, né, dos profissionais, e aí eu falo, às vezes, a escola não dá devida assistência para esses profissionais, às vezes eles não entendem, mas eles estavam querendo colocar a roupa nele. E isso estava irritando ainda mais ele. Aí forçar piora ainda mais a situação, né? Forçar piora mais a situação. E querendo colocar, sendo que naquele momento de desregulação, não tinha muita coisa a fazer. Era só acalmar ele e esperar a crise passar. E aí a crise foi escalonando e assim, não teve outro jeito. A gente teve que tirar ele daquele banheiro do jeito que estava e levar para casa. Mas aquele dia eu levei várias mordidas, porque a gente, como profissional, a gente leva muita mordida de criança. Mesmo? E nesses momentos que eles estão em crise, eles ficam muito fortes. Caramba! Muito fortes mesmo. A gente levou ele embora. No final das contas, depois da análise funcional, a gente viu que a gente acabou reforçando o comportamento dele. Porque ele queria ir embora mesmo. Só que ele precisava baixar, né? A intensidade da crise para ele ir embora. Só que ali no banheiro tinha muita chance dele se machucar. O banheiro estava todo molhado. E isso foi na escola? Foi na escola. Na escola. Ele podia escorregar, bater a cabeça, enfim. Ali não dava para ele ficar. E aí a gente levou ele embora e a crise baixou, depois ele se acalmou. Mas isso me marcou bastante, porque isso me afetou. Era no começo da minha carreira. Eu fiquei muito impactado, assim. Porque eu via ele sofrendo, angustiado. E, assim, é uma coisa, assim, que era além dele, né? A gente chama de crise... foi uma crise muito, assim, envolvendo até o meio sensorial, assim, né? É que, na verdade, Daniel, você me corrige se eu estiver errado, mas cada um tem o seu mecanismo, né? E o dele, na verdade, é aquele dali. Sim. Né? Então, se ele está se sentindo pressionado, acuado com a situação, a forma dele demonstrar, de repente gritando, mordendo, às vezes sendo até agressivo. E o difícil é fazer as pessoas entenderem, né? As pessoas não entendem também, assim, a escola também é um ambiente onde tem muito estímulo, tem muitas crianças, é um ambiente que tem muito calor. Então, tudo isso, falando do sensorial de uma criança com TEA, também é ruim. Porque até a gente, às vezes, quando a gente trabalha o dia inteiro, a gente chega em casa, a gente não quer ouvir ninguém falando, né? Só que isso acontece com uma criança com TEA, às vezes, durante o dia, por exemplo. Se tiver muito barulho no ambiente, se a luz for muito forte. E eles acabam tendo mais sensibilidade também. Eles têm muita sensibilidade. Então, às vezes, a crise acontece por conta disso. E às vezes, por uma criança não ser vocal, ela não vai falar, olha, eu estou assim porque tem muita falação do meu lado. Eu estou assim porque eu quero ficar quieto também. Você tem que fornecer ferramentas para que ela consiga se regular. E aí isso às vezes demora, não é de um dia para o outro. Às vezes é uma criança que não faz terapia ocupacional. E essas técnicas não tem nada a ver com enganar a criança, né? Mas sim colocar ela num ritmo ali normal novamente. Normal, é ensinar passo a passo. É mostrar para os pais como faz, porque às vezes os pais também não têm noção. Eles gritam, né? Quando a criança começa a ficar desregulada, eles gritam com a criança. E isso piora, porque, como eu falei, se é sensorial, por exemplo, ele não quer ouvir grito. E eu sempre falo, quando entra em crise, não pode ser os dois entrar em crise, tem que ser um só. Você tem que manter a calma e tentar ajudar. Se você ficar mais desregulado, isso vai piorar. Isso serve também pra gente como profissional. A gente fica, às vezes, o coração acelerado. Fica, mas você tem que tentar se manter a calma e manter ali até a crise passar. E é isso, no começo você sempre fica, isso afeta você. Mas nesse caso aí, é um ambiente que você já trabalhava ou você foi chamado? Eu só não entendi essa parte aí. Esse primeiro lugar onde eu tava? Esse foi o ambiente que eu comecei a trabalhar. Ah, você já trabalhava lá. E aí eu fui trabalhar na escola primeiro, antes de trabalhar na clínica. E é muito importante você começar com uma T de uma criança na escola, porque você tem uma visão diferente. Você tem uma visão na escola e você tem uma visão na clínica. Então, quando você está na clínica atendendo uma criança, e a criança passa por uma questão na escola, você fala, opa, eu já sei o que é isso, eu já vi essa cena, e eu já sei o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. Então, vamos fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, você já tem essa noção. Então, eu acho, assim, muito bom, assim, pro psicólogo ter essa experiência com uma T. É muito rica. Eu sei que tá muito interessante, mas eu tenho um recado para vocês e a gente já volta. O mundo não para de evoluir, não é mesmo? Toda hora surge uma nova inteligência artificial, demanda por inglês e por profissionais cada vez mais capacitados. Aqui no Evolução, Centro Tecnológico Educacional, a sua carreira ganha velocidade. Então, cursos como inglês, robótica, inteligência artificial e outros 80 cursos disponíveis para você. E além disso, nós somos Polo UniBF. Graduação, pós-graduação, segunda graduação, 100% EAD. Então, aproveite e matricule-se já.
Estamos de volta aqui com o Daniel Galvão. Ô Daniel, queria que você falasse para nós aqui um pouco mais sobre o ABA. Como que você apresentaria aí para um pai ou para quem quer conhecer mais sobre o funcionamento aí do ABA? Quando o pai chega assim na clínica, né, a primeira coisa que a gente vai fazer com esse pai é a anamnese. E eles chegam sem saber o que é ABA mesmo. Eles não sabem, porque o ABA ele é muito falado, eles sempre falam o ABA, tem muitos profissionais que fazem ABA. Hoje tem muitas universidades que oferecem um curso de pós-graduação, né, em análise do comportamento aplicada, mas eles chegam sem saber. E é geralmente o médico, o neurologista ou o psiquiatra que coloca lá, 10 horas de psicólogo ABA, 20 horas de psicólogo ABA. E aí chega na clínica e a clínica vai distribuir essas sessões de terapia ABA na clínica e também, às vezes, na possibilidade, por exemplo, com um AT escolar. Também serve como terapia ABA. Porque tudo que o AT vai fazer é complementar o que já é feito na clínica também, né? O processo de aprendizagem das habilidades. E aí eu sempre explico item por item. Eu falo que é uma área onde eu vou trabalhar o comportamento dele. Eu falo que comportamento reforçado são comportamentos que tendem a crescer. Eu mostro para eles quais são as dicas que eles podem fazer em casa para ajudar. Eu falo que não é fácil, como toda aprendizagem de comportamento não é de um dia para o outro. Então, assim, a gente aprendeu a fazer determinada coisa e demorou muito, né? Demorou muito para a gente fazer, sei lá, para pegar um copo e beber água, uma criança. Então, ele também vai demorar para fazer isso. Demora muito mais. Ele aprendeu a solicitar algo inadequado para você. Então, para ele aprender a solicitar adequadamente, também vai demorar. E às vezes eles chegam querendo uma coisa mágica. Como falar, o ABA resolve, mas sim, resolve, mas devagar, paulatinamente. Às vezes, por exemplo, tem crianças que passam 2 vezes na semana. Tem crianças que passam a semana inteira. Pode ser que ajude a ele ter mais, desenvolver mais essa habilidade dele. Então, é pegar na mão e falar, vamos estudar o comportamento dele. Então, você tem que entender a função desse comportamento. Não adianta você pedir para uma criança, por exemplo, fazer alguma coisa para você, se ela não tiver o porquê disso também. Né? A gente chama de reforçador. Vou dar um exemplo bem assim do cotidiano, vamos dizer assim. Vamos dizer uma pessoa que é casado, né? O esposo nunca lava louça. E aí, um dia, a esposa chega em casa depois do trabalho, vê o esposo lavando louça. E aí, como recompensa, ela faz um jantar para ele. Qual que é a probabilidade desse esposo lavar a louça de novo? É maior, certo? A frequência do comportamento aumentou. Então eu tento trazer também exemplos do cotidiano. Então uma criança, ela vai aumentar o comportamento se a consequência, se ela consequência disso, se o reforçador for positivo, se for legal para ela a ter isso novamente. Sim. Ela não vai fazer se não tiver nada, porque a gente faz, na vida da gente, até como adulto, a gente faz as coisas em troca de algo. Né? A gente trabalha porque a gente precisa do dinheiro, a gente levanta cedo porque a gente precisa fazer alguma coisa, a gente cuida dos filhos porque ele tem um futuro. Tudo tem um porquê, a gente não faz nada sem função. Então eu tento trazer para eles, explicar a análise do comportamento de uma maneira do cotidiano, para ficar mais fácil, né? Não sei se deu para entender. Não, perfeitamente. E assim, apesar de todos os métodos e técnicas, não é um manual pronto que segue esses passos e aqui acabou, porque tem a individualidade de cada pessoa. Exatamente. Cada um tem algo que é mais aflorado do que outro em certos comportamentos. Isso também acontece, vocês também têm que analisar, pesquisar. Acontece, até dentro do mesmo suporte. Você vê crianças do mesmo suporte, por exemplo, nível 1, que são muito diferentes. Do nível 2, que também são diferentes. Então, por isso que a gente fala, vamos olhar o indivíduo, né, primeiro. Então, existe, assim, a primeira vez que uma criança chega na clínica, sei lá, uma criança que nunca fez terapia, a gente vai fazer a primeira coisa é fazer a anamnese com os pais. E depois entra o processo de vinculação terapêutica, que é o processo de amizade ali, eu chamo de amizade entre o terapeuta e a criança. Sem o processo de vinculação terapêutica, a terapia não funciona. Como que você vai me mandar fazer algo se eu não tenho intimidade com você? Um estranho, né? Nunca viu. Não tem condição. Então a criança precisa criar intimidade. Como que a gente faz essa intimidade? Brincando. A única forma de você criar intimidade com uma criança é brincando. Você identificar o que ela gosta de brincar. Às vezes é uma criança que não gosta de coisas sensoriais. Por exemplo, massinha, areia, água. Criança que não gosta. Só que tem crianças que amam isso. Tem crianças que não gostam de nenhum tipo de brinquedo. Mas, por exemplo, gosta, de uma maquininha de massagem. Já tive pacientes, por exemplo, que gostam de vassoura. E pra descobrir essas coisas, não... tem coisas que às vezes a mãe e o pai traz. O próprio pai fala, né? Fala assim, olha, eu pergunto, qual que é o reforçador dele? O que mais ele gosta? Ela, o Daniel, não gosta de nada. Ele gosta de secador de cabelo. Ela me fala, secador de cabelo. Porque existem essas especificações, assim, eles gostam de coisas específicas mesmo. Sim. Hiperfoco em coisas específicas, né? Tem crianças que não podem ver um ventilador. Ventilador também é uma delas. E aí você vai identificando, faz o processo de vinculação, né? E aí, pós isso, você vai conhecer mais a criança. Você sabe, ali na observação, né? A primeira ferramenta que o psicólogo tem é a observação dele.
Você vai observar como que essa criança, se ela senta, se ela faz contato visual com você, como que ela solicita algo para você, como que ela nega algo para você, qual que é o limite dela ali de frustração. Às vezes tem crianças que você só fala, olha, que não pode, ela já grita, às vezes joga no chão. Tem crianças que você pode falar não o tempo todo e ela não vai fazer isso. Então você, nessas sessões aí de vinculação, você pode identificar isso. E não tem limite para a sessão de vinculação também. Porque tem crianças que demoram para fazer vinculação, tem outras que não. Tem outras que na primeira sessão já faz, e outras que se demoram um mês e ainda não tem vinculação com você. E a sua anamnese, ela não é só com os pais, né? Tá mais no processo, talvez, prático, observando a criança. Ali você consegue ter uma visão, talvez, mais clara e profunda. Com certeza. A anamnese com os pais é parte, né, do processo. É que você precisa ter um relatório, um diagnóstico do que ele já conhece para facilitar. Mas aí, a tua observação talvez seja a cereja do bolo, né? A observação ajuda em muita coisa. Você começa na verdade, você tem uma outra visão do que a mãe traz, às vezes. Porque às vezes a mãe e o pai falam uma coisa, e às vezes na observação em você fala assim, peraí, não é bem isso. É isso. Mas ela não faz isso, não faz isso. Aí chega e faz. Mas eu já pedi. Então você tá pedindo de maneira errada. Vamos fazer dessa forma. Às vezes acontece. Ou às vezes a criança realmente não tem aquele repertório. A mãe fala. A criança fala tantos idiomas, escreve não sei o quê. Não tem. Ela não consegue nem pegar no lápis. Então ela precisa primeiro ter habilidade motora fina. Então, assim, acontece muita coisa. Então, por isso que a observação ela é muito importante. E a ferramenta assim, maior assim, do psicólogo é a observação. Até com adultos, né? Sim. Você está ali na suporte clínico, ali na área clínica, né? No setting, você está observando o adulto que está fazendo sessão, terapia com ele. E, às vezes, num gesto dele, no jeito que ele te olha, no jeito que ele está ali inquieto, você percebe muita coisa nele. Sim. Ô, Daniel, ultimamente tem se falado muito sobre neurodivergência, autismo, TEA e tantos outros comportamentos, né? Mas, fugindo um pouquinho da pauta aqui, tá? Você acha que também existe o outro lado, um falso positivo? Porque a gente vê muito, né? Podcast, entrevista e não sei o quê, e todo mundo tem alguma coisa, né? Eu acho que realmente todo mundo virou também moda, deve né? ter alguma coisa mesmo. Mas TDAH, né? Todo mundo tem TDAH agora. Virou moda, né? Existe aí também isso. Porque assim, você falou que tem aquele pai que não aceita, mas era que não tem aquele que impõe. Não, esse aqui tem isso aqui, ele já dá o diagnóstico e de repente às vezes nem é, né? Isso de verdade. Como que acontece, né? Assim, eu tava comentando essa semana com um amigo meu no carro. Eu tava comentando com ele, né? Que ele falou assim, eu acho que eu tenho TDAH, eu vou fazer o psicodiagnóstico, o laudo. Vou atrás do laudo, né? Eu acho que eu sou TDAH. Daí eu falei assim, tem certeza? Porque assim, a gente vive num mundo tão estressante, num mundo que quer tanta coisa da gente, que a gente tem que acordar muito cedo, que a gente tem que se virar em 30, que a gente fica tanto tempo em tela de celular. E aí quando a gente tem uma perdinha de memória, assim, de esquecer alguma coisa, ou quando a gente, sei lá, tem alguns sintomas para o TDAH, a gente acha que tem TDAH, e às vezes não tem, né? Então veja bem, analise isso, descanse um pouco mais, se está precisando de férias, não sei. Mas trazendo para a clínica, né, acontece. A gente tem crianças, a gente vê crianças na prática, em que, assim, por exemplo, a gente aplica o protocolo lá, e não tem traço de só que o que acontece geralmente... E não dá uma frustração no pai ali que tava esperando? Não, o diagnóstico tá aqui, ó, né? Já te dá o diagnóstico ali, né? Exatamente. Mas assim, o que acontece? Uma coisa desse diagnóstico que você falou, né? A criança, ela passou no neurologista ou no psiquiatra. A mãe tá com dúvida, né? E às vezes o médico, ele também tá com dúvida. Porque a criança possui algumas características. Você dá o diagnóstico para uma criança, você precisa ter basicamente uma certeza ali de que é realmente aquilo. Mas ele tá com dúvida. Porque assim, existe uma burocracia por trás disso também, que a gente não vê. Mas trabalhando na área, você consegue notar. E eu fui notar só depois trabalhando na área. Os convênios hoje, eles liberam as terapias ABA se tiver o laudo. Então, o que o médico faz? Ele dá o laudo para que essa criança vá para as terapias ABA, e aí ela desenvolva, aí depois disso volta e ele vê se realmente ela é uma criança TEA ou não. Porque às vezes é uma outra coisa, às vezes ela está com atraso de desenvolvimento.
Sim. E às vezes não é ali especificamente o TEA. Que é um tratamento completamente diferente. É, As técnicas são outras, exatamente. né? Então, assim, acontece justamente por causa das burocracias. Tem acontecido muito isso. A criança chegar, antes não precisava. Então, às vezes, a criança chegava e já estava lá pra gente, pra sondagem. Vamos dizer assim, vocês sondam e vejam quais são as características. A gente emite um laudo no final, né? Uhum. Os protocolos que a gente aplica. Tá. Só que hoje eles já mandam já com o laudo mesmo por causa dessas burocracias. Sim. Aí a gente vê que não é, só que daí a mãe já não quer mais, né? É TEA porque é TEA. E aí é muito difícil às vezes. Tanto fazer com que essa mãe acredite que é TEA, quanto fazer com que essa mãe acredite que não é TEA. Uhum. Então, às vezes, assim, não, mãe, mas esse comportamento dele é típico de uma criança. Sim. Isso ele vai ter, porque ainda ele não tem habilidade emocional para lidar com isso. Isso é normal. Não, mas é TEA, porque é assim, por Deus, não sei o quê. Teve uma situação assim, e às vezes você fala, meu Deus, Mas eu que tô errado como profissional mesmo. Às vezes você olha e fala assim, não, mas não pode ser, eu fiz tudo que tinha que fazer, é assim mesmo, tem que ser assim. Porque às vezes a pessoa confunde um episódio, né, com aquilo que é recorrente, né? Sim, mas isso que você falou é real. Tem muita gente hoje buscando o diagnóstico e tendo esse diagnóstico em mãos, né? Verdade. E isso é perigoso, né, Daniel? Porque, bom, não tem só esse lado aí de, especial e não sei o quê. E se a pessoa entra num medicamento, entra num tratamento que não tem nada a ver com a realidade dela, né? Acontece, né? Uhum. Deve acontecer por aí. Pessoas têm que começar a tomar medicação e não precisa, tratar terapia. E acaba desencadeando outra coisa, né? Outros problemas de saúde. Com certeza. Porque uma medicação psiquiátrica, ela ajuda, mas ela também prejudica em outras coisas, né? Uhum. Seu rim, às vezes. Sim. Então, você vai ter as consequências disso. Tá, e quanto à criança neurodivergente, uma das coisas que você disse aí é o tratamento em si, o acompanhamento profissional, mas e o ambiente escolar e o ambiente domiciliar? Precisa de alguma alteração? O ambiente escolar está preparado para essa criança da forma que realmente ela precisa? E dentro de casa, a casa está preparada, a casa precisa ser modificada, o ambiente, o comportamento dos pais. Então eu já emendei um monte de coisa aqui, mas eu acho que estão bem ligadas, né? É um grande desafio, assim, gente, você trabalhando na área do TEA, porque você vê barreiras grandes, assim, com a escola, na casa. Então, começando pela escola, a primeira pergunta que você fez foi pra escola, né? Uhum. A escola, eu sinto que não tem preparação, assim, as pessoas não estão preparadas, assim, para receber, mas, assim... Por quê? Porque a gente vive numa eu não sei se sempre existiu, mas, assim, a fase que a gente está de educação, assim, tá bem complicada, né, na escola. Isso então, são 30 alunos, 40 alunos para um professor. O professor tá ali no estresse total. Uhum. E aí tem mais 5 neurodivergentes dentro da sala, que ela tem que tomar conta desses neurodivergentes. E aí, essa professora é desvalorizada. Se ela faz uma coisa errada, xingam ela. Talvez ela não tenha incentivo para ir atrás de conhecimento e estudar, porque o salário de professor é baixo hoje em dia. Uhum. Então, assim, é uma situação bem complicada. E aí, geralmente, eles recorrem quem? À clínica, ao psicólogo. Tá. O que eu faço para fazer? A gente dá esse apoio para eles, básico. Olha, vamos começar com uma rotina visual, vamos fazer aqui uma economia de fichas, vamos fazer isso, aquilo, para ajudar no comportamento dessa criança. Essa criança tem muitas horas de terapia ABA, a clínica pode ajudar também colocando um AT para acompanhar essa criança na escola, porque daí dá um suporte para o professor. Então a gente tenta, como clínica, dar esse suporte para a escola, porque a gente vê que na escola eles têm muita dificuldade mesmo em lidar. E é normal ter dificuldade, né? Porque você não é um profissional de clínica, você não está atuante sempre. Então, a gente vê que, às vezes, o primeiro diagnóstico que vem, às vezes, é da escola. A criança está estranha, ela não é como as outras. Acontece muito que o professor tem essa visão em geral, né? Ele vê uma criança típica e uma atípica junto. E ele vê quem que tá atrás e quem tá na frente. Eles conseguem medir. Mas falando de preparação, assim... Tem muito que melhorar, né? Tem muito que melhorar e, assim, não culpo os professores, porque eles sofrem mesmo nessa questão. E você sabe, muito mais acima, né? Só complementando aí a tua fala, hoje nós temos... É muito mais fácil, vamos dizer assim, a capacitação de um professor. O difícil é o interesse em buscar, querer se capacitar. Para você ter uma noção, hoje nós temos, dentro do nosso próprio polo, né, nós temos aí duas novas pós-graduação que fala muito sobre o que você está falando aí, em relação daquele professor que quer entender. Às vezes ele não é profissional na área, mas ele já tem uma graduação e quer fazer uma pós-graduação. Já existe, já tem condições dele buscar isso, basta ele querer.
O problema é o interesse, é da pessoa estar interessada Sim. naquele estudante, em entender melhor como é que você pode ajudar ele, buscando orientação. E hoje, exemplo, não sei se você... Não, separei aqui, ó. Educação especial inclusiva e transtorno do espectro autista, o TEA, né? Pós-graduação e também transtorno do espectro autista, TEA e transtornos globais do desenvolvimento, o TGD, também pós-graduação. E a gente vai deixar um QR Code na tela aqui para quem tem interesse, né? Procurar mais detalhes sobre esse curso, tá, João? Que legal. Isso, e para você ter uma noção, basta procurar. Não é só porque o nosso polo tem isso, mas se a pessoa tem interesse em saber mais, ou não saber mais, mas querer ajudar, hoje a graduação não é que nem antes, a pós-graduação não é que nem antes, que você ficava aí 2 anos para fazer uma pós-graduação. Hoje você faz pós-graduação de 4 meses. Sim. Né? E se a pessoa tiver interesse, ela aprende muita coisa. E aquilo que eu te disse, hoje o professor, ele precisa estar preparado para essas mudanças. Sim. Que antes nós tratávamos como algo corriqueiro e às vezes era até passado batido, Sim. né? Pelo menos na minha época era passado batido. E hoje a gente precisa conseguir enxergar para apoiar, para ajudar essa criança que precisa de apoio. E muitos professores nem sabem estar lidando, né, com alguém que às vezes está pedindo socorro, que precisa de ajuda. E ele não está preparado para isso. Então, basta ele ter interesse e buscar isso. Tem professores excelentes, né? Por mais que eles não saibam assim, não tenham base, mas eles vão atrás, eles correm, eles fazem o possível. Acontece às vezes até do professor chegar e eu conversar, eu já faço isso, a gente já procura fazer, dar previsibilidade, fazer a rotina com ele. Você vê e fala assim, nossa, que legal, né? Já acontece isso. Mas, às vezes, a escola também não quer. A escola também, eu já vi escola particular fazendo com que a mãe se sinta desconfortável para que ela tire a criança dali. Já vi diversas situações também. Mas isso são tanto pessoas, a escola né? tem a escola que é inclusiva, que traz a criança, que ajuda, que faz acontecer, tanto aquela que, olha... Isso é verdade que você está falando. Eu diria o seguinte, tem muitos professores bons, mas professores de verdade hoje são poucos. Professores. Porque o professor, o ato de atuar em sala de aula, é o ato de você dar continuidade ao processo de educação que essa criança deveria ou tem na família. Sim. Entendeu? Então, tem muitos professores despreparados. Então, você acaba não tendo professores preparados. Mas ainda temos muitos professores bons. Eu sou professor há mais de 30 anos, quase 40 anos, e a gente sabe que o ofício de ser professor hoje tem que ter paixão. Você precisa ser apaixonado, porque o bom professor não é aquele que se formou lá em 1940, 1950, 60 e acha que se formou nessa época já está pronto. Não, o bom professor é aquele que se recicla, né, que se capacita a cada tempo que ele pode fazer isso, ele tem que estar buscando. Precisa entrar dentro da universidade? Eu acredito que não. Eu acho que a gente tem muitos meios aí para buscar conhecimento. Hoje nós temos aí ChatGPT, nós temos Google, né? Não precisa mais de uma Barça, não precisa mais de uma fitas em VHS, né? Ir numa biblioteca. Lógico que alguns artigos científicos, que algumas teses, quando nós defendemos, a gente precisa sim desses livros, ler, entender e fazer uma boa pesquisa. Mas hoje a gente tem, se soubermos pesquisar, a gente tem ferramentas aí com inteligência artificial que facilita muito a nossa vida. E bons professores não é a maioria. Ainda a parcela é muito pequena. Tá? E o que você disse, eu acho que eles precisam sim buscar esse conhecimento. E quando você encontra um professor desse que buscou esse conhecimento e que está ajudando, falar que eu já faço, esse professor é para tirar o chapéu, para ser reverenciado. Né? É muito legal mesmo. E assim, eu procuro deixar sempre a minha porta da sala aberta, no modo de dizer, né? Pro professor, se quiser vir, conversar e entrar, assistir às vezes uma sessão, uma liberação da mãe do paciente para ficar ali vendo como que eu faço os manejos. Sempre procuro fazer isso. Eu acho que é esse apoio, né? Que a gente sempre tem que dar aí pros professores. Mas assim, respondendo, o Edson falou, realmente eu não vejo preparo, infelizmente. E na casa, a gente tem que entender que é território dos pais e os pais quem mandam. Sim. Então, se os pais, eles ouvirem o profissional e eles fizerem, vai funcionar. Se eles não ouvirem, não vai funcionar. Teve pais que eu falei, olha, vamos manter os estímulos, menos estímulos no ambiente, porque às vezes era um ambiente cheio de carrinho, muita coisa.
era muito bagunçado. E esses pais no outro dia foram lá e limparam, fizeram uma área do cantinho pra ele de autorregulação, né? E aí tem pais que seguem. Tem pais que, tipo, Tá nem aí. assim, tá tudo bem. Então, acho que é entender que, assim, o filho, o profissional de psicologia tem que ter muito nítido na cabeça. O filho não é meu, o filho é deles. Então, Uhum. eles vão escolher. O nosso papel é falar, explicar, e dar orientação e perguntar se você quer ou não quer. A intervenção vai ser essa, é assim que funciona. Não é fácil, é assim. Você tem que seguir, você tem que confiar na gente. Mas, às vezes, os pais não querem, às vezes eles começam a fazer. Mas você vê o resultado desse comportamento mesmo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, perfeito. Mas também tem aqueles pais, Daniel, que tá nos ouvindo aqui, que tá assistindo a gente, e ele tá curioso para saber o que que ele pode fazer, porque de repente ele acabou de ter um diagnóstico, tá começando o seu entendimento em lidar com a criança neurodivergente. Alguma coisa que ela possa fazer inicialmente? Qual que é a sua recomendação? Já fazer alguma coisa dentro da casa? Ir atrás de um profissional, alguém que dê esse respaldo? Por onde começar? Essa era a pergunta que eu gostaria de fazer. Eu acho que é assim, quando você recebe ali o diagnóstico, automaticamente você é encaminhado para algum lugar, para uma clínica. Esse é o melhor meio, é você ser encaminhado, porque ali, no encaminhamento que você vai, né, um dos primeiros contatos que você tem é com um psicólogo. Seja o coordenador da clínica, que geralmente é um psicólogo, que vai te fazer esse acolhimento dos pais. Porque a gente faz acolhimento dos pais também. Não é só a terapia para criança. Uhum. Então, às vezes, numa orientação parental durante a semana, você acolhe esses pais. Eles estão cansados, eles não estão aguentando. Por exemplo, eles chegam na clínica e eles fazem muita comparação do filho deles com o filho dos outros. Então, o filho do outro, ele entra debaixo da mesa, ele come o cabelo. E aí os pais, meu Deus, será que meu filho vai ficar assim? E aquilo já gera uma ansiedade, já gera um medo. Uhum. E às vezes ele quer que o profissional, somente o psicólogo, chegue para ele e fale assim, calma, cada indivíduo é um indivíduo. Não é assim. Já buscando essa clínica, já sendo encaminhado, ele vai ter ali o acolhimento do psicólogo. Mas é muito importante também, e eu sempre falo, desses pais procurarem ajuda psicológica, principalmente na aceitação do diagnóstico. A maioria não aceita o diagnóstico e é necessário eles procurarem ajuda psicológica. E aí, a gente sempre fala, a ajuda psicológica é cara. Sim, a ajuda psicológica é cara, né? A terapia. Mas existem lugares que dão terapia gratuita. Então, as universidades hoje, a Universidade Paulista, onde eu me formei, tem terapia gratuita. Se eu não me engano, tem que ligar lá para se informar na secretaria, mas geralmente é no meio do ano, no começo do ano. A Unis, a Universidade de Sorocaba tem, a Anhanguera tem. Então, assim, dá para procurar lugares onde se tem terapia gratuita, procurar ajuda mesmo. Tá. Porque não é uma coisa fácil, é uma coisa muito pesada para se levar sozinho. E às vezes, você é a única pessoa da casa que tá na luta contra isso. Às vezes, o seu marido não tá nem aí, ou às vezes, sua esposa não tá nem aí, você que tem que ir, ou às vezes, os seus pais não acreditam naquilo. Então, é uma coisa muito pesada, você tem que lidar com muitas coisas junto e não é fácil, assim. Eles precisam se tratar também, porque sem eles a criança não consegue o que ela precisa atingir, ele não consegue fazer o que ela consegue, o que ela tem que fazer, né? Uhum. Para se virar sozinha na vida, né? E a escola, Adriano? De repente tem um diretor aí que está acompanhando a gente aqui, ele está vendo isso acontecendo dentro do ambiente lá e ele também entendeu que ele precisa fazer alguma coisa para que essa integração que a gente estava conversando aqui, ela ocorra de fato, né? Não seja só algo para se ter lá no manual da escola, mas algo que realmente acontece de verdade. Eu acho que começa pela capacitação dos Eu ia falar isso do colaboradores, conhecimento. né? Não, mas aí vou deixar o espaço para você explanar o que você acha que é o O correto. conhecimento. Igual o João estava falando. Você tem que ir atrás de conhecimento. Eu já vi escolas particulares muito boas, assim, inclusive mensalidades bem caras, que não tem, por exemplo, um psicólogo na escola. Tem que ter um psicólogo na escola que faz essa intermediação entre a família, os níveis de aprendizado da criança, né? Tentar de alguma maneira ali buscar conhecimento, capacitar os professores. Eu acho que todas as escolas hoje deveriam ter um psicólogo escolar. O psicólogo escolar é a ponte, às vezes, da clínica, onde a criança vai até a escola. E geralmente, quando eu vou fazer a visita à clínica, eu pergunto, vocês têm psicólogo escolar? Eu quero conversar com um profissional que às vezes vai compreender o que eu falo, ele pode passar isso, às vezes, de uma maneira diferente para o diretor ou para o professor. É uma questão de querer fazer também, de querer ir atrás. Eu não digo as escolas públicas hoje, porque eu sei que a questão pública ela é muito complicada. Depende de muitas coisas. Mas o professor também pode buscar, eu acho que as clínicas também estão de portas abertas também, para ajudar, trazer profissionais para palestrar para esses professores, para conversar, tirar as dúvidas, dar orientação, dar supervisão. Eu acho que tudo é válido, assim. Eu acho que o conhecimento liberta, né?
Sim, com certeza. E na tua visão, você acha que falar sobre isso, o comportamento, neurodivergência, isso tem avançado no Brasil ou falta muito ainda? Como que tá aí na tua visão? Como é que você enxerga? Porque a gente vê na mídia, escuta sobre, mas você acha que ainda chegou no nível desejado ou não? Falta muito ainda. Eu acho que a gente está num nível muito bom, assim. Antigamente, se for olhar, né, isso não acontecia. Por exemplo, tem muitas crianças hoje que fazem terapia em clínica que se fosse no passado, eles estavam no hospital psiquiátrico tomando uma mesma medicação que todo mundo estava tomando, no canto, jogado, Uhum. com uma camisa de força, passando por situações desagradáveis. Hoje não. Hoje tem um acolhimento especial, humano. Essas crianças chegam lá na clínica, os pais são acolhidos, tem a medicação certa para isso, eles passam no neurologista, principalmente nos convênios, né? Os profissionais são profissionais, a maioria deles muito qualificados para isso. Então tem brinquedo, e tem a mesinha, e senta num tatame, e a gente brinca. No hospital psiquiátrico não existe isso. Uhum. Eles ficavam todos largados. Então, assim, se for olhar para trás, a gente avançou muito. Eu acho que a gente tem que avançar muito ainda, né? Quanto mais a gente avançar, melhor. Mas eu acho que já teve um grande avanço, sim. E as crianças melhoram muito. A gente vê, a gente trabalha em clínica, assim, crianças que às vezes nem falavam, começam a falar. Muitas habilidades, assim, que elas começam a adquirir, assim, sabe? Uma insistência mesmo dos Sim. pais, a nossa insistência também. Então, eu acho que é isso, assim. Acho Uhum. que já avançamos bastante, mas a gente sempre tem, né? Você Sempre também, tem muita coisa para fazer, sim. né? Você também faz acompanhamento com síndrome de Down. Faço também. E é interessante, né, o síndrome de Down, porque antigamente eles não eram igual hoje, né? Que você vê eles como digital influencer, É, modelo, e dirigem, e namora e casa e faz tanta coisa, né? E isso é um reflexo desse Uhum. avanço, né, Daniel? A gente foi dando autonomia para eles, né? Uhum. Então, assim, o síndrome de Down tem muito comportamento desafiador, assim, todas as crianças, né, quando você vai em Sim. clínica. Como todas as crianças também, eles são muito inteligentes. Então, Uhum. talvez no passado a gente não via isso, porque era muito taxado como, é uma palavra bem pejorativa, o doente mental. Hoje em dia não é assim. Um Hoje em dia a estereótipo gente... também, né? O estereótipo, Acho né, que que o as crianças, físico sim, mostra, né? O TEA, né, quando você vai olhar para uma criança TEA, o físico, assim, não é comprometido, né? sim. A não ser que ela tenha comprometimento motor, muito comprometimento motor de reabilitação, e às vezes tem um TEA junto. Mas Uhum. uma criança com síndrome de Down, você vai olhar e vai ver que ela tem. Então o preconceito já vem ali, né, no visual. Então hoje foi dado mais autonomia para eles, eu fico muito feliz, assim, de ver essas crianças, né, conquistando aí as coisas. Trabalhando, né, adultos já, né. Sim. Tem uns que são pais, né, já. Atores, né? Eles são muito Atrizes. amorosos. Eles são Uhum. muito amorosos, eu gosto bastante de trabalhar. Eu ia falar isso. Eu tenho um irmão por parte na realidade, nem de pai nem de mãe, né? Mas é um irmão que veio, né? De De coração. coração. E que você via, né? O amor Uhum. era gratuito, né? E espontâneo. Uhum. E aí, poxa, não tem como você não se apaixonar. Mas, como você mesmo disse, a gente colocou aqui, às vezes, a imagem das pessoas naquela. Vou colocar aí uns 50 anos atrás, 40 anos, não precisa ir muito longe, 40 anos atrás, via de uma outra forma pela imagem, né? Uhum. Aham. Pelo biofísico, Pela voz, né? pela Porque eles têm voz, uma língua maior, sim, né? sim, Eles têm dificuldade na linguagem. sim. E às vezes a coisa mais importante que era para ser percebida, que é o carinho, né? Que eles são É. carinhosos, né? Sim, O carinho, a espontaneidade passava no batido. sim. E tem muita coisa que vem mudando, tem muita coisa boa que vem mudando. A gente sabe que tem coisas aí no exagero, mas Aham. a maioria, principalmente para essa área, né, dos neurodiversos, eu acho que tem muita coisa, houveram muitas mudanças boas e ainda vão ter mais ainda. Uhum. Eu acho também. Né? Eu acho que evoluiu bastante da década passada para hoje. Um grande avanço. Se olhar os vídeos antigamente, é para de chorar, é de chorar. Uhum. Tem muita coisa, a gente comenta muito, né? A gente fala aqui, por exemplo, dá um exemplo aí, mudando um pouco, né, a fala, mas vamos falar das pessoas que necessitam de Libras para se comunicar. Uhum. Eu acho que ainda nós estamos num caso para inglês ver. Libras, para mim, de verdade, tem que ser como a nossa língua materna. Porque Libras é uma outra língua. Se você aprende a falar desde pequenininho, por que todos, mesmo não tendo essa dificuldade, não aprende também para que esse mundo seja realmente um mundo inclusivo? Por que já não Sim. aprende desde pequeno? Por que não é uma Exigência. língua obrigatória dentro do nosso país? Libras deveria ser. Aí sim, o cara que ele não consegue se comunicar com um açougueiro que não tem, né, essa dificuldade,
E se desde pequenininho, porque esse cara não sabe, quando era pequeno não sabia que ia virar um açougueiro, né? Esse cara cresceu já com essa cultura, essa pessoa vai poder ir no açougue e conversar em libras com ele, vai ter um atendente do McDonald's falando em libras, né? É Então, uma socialização de verdade. de Né? verdade. É uma integração. Então você falou para mim que existe alguns problemas, muitas coisas não acontecem. Um dos piores é a burocracia. Uhum. A gente, principalmente quando você fala do Estado, ainda é muito burocrático. O escalonamento é muito longo para chegar naquilo que realmente merece. Tem outras prioridades, né? Sim. Isso é inclusão de verdade. Não sei se você concorda comigo, mas isso é inclusão de verdade. Não coisa para inglês ver. Eu fiz várias licenciaturas. Quando você faz uma que já tem Libras, você elimina né, a disciplina. Mas o meu Libras foi para inglês ver. Eu só aprendi um pouquinho mais porque eu me interessei, mas é para inglês ver. Inclusive, falta bastante profissionais na área de psicologia que falam Libras, e Libras também. Sim. Então, tá aí também um convite para quem é psicólogo para fazer, porque o mercado é grande, tem muita gente que precisa de atendimento. Somente as crianças, né? E você encontra aqui, ó, no Centro Tecnológico Educacional, lá no MBF, nós temos Libras, tá? Nós temos aí pedagogia, né, que coloca, não é, eu vou ter uma licenciatura e vou ter a disciplina Libras. Não, você aprende, ela entra como uma graduação. Nós temos isso. Então, quem tiver interessado, nos procure. Muito bom. Daniel, a gente já está caminhando no final, nosso papo que está muito legal, mas né, tudo que é bom dura pouco, né? Não dura o tempo suficiente. Também fica a expectativa para um próximo outro convite, né? Um convite. Lembra que você tinha prometido lá? Foi. Vamos reunir aí psicólogos, né? É mesmo. Aí, ó, já integrar o Daniel nessa. Vamos lá. Trazer o Jeffrey também. Isso. O Jeff. Né? Como que é o nome? É Jeffrey? Eu chamo ele de Jeff. Que é Jefferson, né? O nome dele? Ele gosta de ser chamado de Jeffrey. Eu não sei porque eu falei Jeffrey. Não, ele gosta de ser chamado de Jeffrey. Jeffrey mesmo, ok. Então, tá aí, quem sabe juntar aí, fazer um podcast o com Thomas, a Elisa, a Bruna. Vou colocar uns 5, 6 aqui. Traz todo mundo pra cá. Daniel, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os pais, tá? E depois eu vou pedir para você deixar uma outra mensagem para quem se interessa para essa área. O que o profissional de psicologia ele precisa ter para ser um bom profissional? Mas antes eu quero que você deixe uma mensagem aí para os pais que de repente acabou de entender que agora ele tem uma criança ali neurodivergente. Eu travo a língua para falar, tem que falar devagar. Mas você pode falar neurodiverso? Ou fica meio pesado? Dá para entender. Neurodiverso, né? Quando a gente fala neurodiverso, a gente fala no mundo neurodiverso. Sim, né? Mais neurodivergente, uma criança atípica também. Atípica. Porque antes, né, a gente falava muito assim, a criança não é normal, né? Uma especial. É especial, né? Que agora tem os típicos e os atípicos, né? Neuroatípicos e neuroatípicos, por exemplo. Eu queria que você deixasse um recado para esse pai, para essa mãe. Você falou, né, quais são os caminhos a se buscar, mas eu queria que você deixasse uma mensagem especial aí, olhando para essa câmera aqui. Ó. Acho que a primeira coisa a se fazer é ter calma, porque não é um processo fácil. E saber que esses pais não estão sozinhos, vocês não estão sozinhos. Saber que o filho de vocês é um ser individual, diferente das outras crianças. E procurar ajuda também para vocês, né? Como eu falei da terapia. Porque é muito pesado, é um processo muito complicado. Quando a criança é encaminhada para uma clínica que talvez seja conveniada ali dentro de um convênio ou uma clínica particular, vai receber acolhimento de um psicólogo, mas não é como uma terapia para os pais. Eu acho que os pais têm que se respaldar psicologicamente para enfrentar esse processo. Porque não é um processo fácil. Somente quando você não aceita. Tenta compartilhar, tenta pedir informação. Não qualquer informação, porque às vezes a gente vai no Google, a gente pega informações erradas, né? Então, procure informação com pessoas que trabalham na área, profissionais que vão atender seu filho. Você tentar pensar de uma maneira sempre positiva em relação a isso, não é o fim do mundo, né? Eles podem fazer muita coisa, eles têm capacidade de fazer muita coisa. Eles são muito inteligentes, eles aprendem, somente suporte 1, assim, eles aprendem idioma muito fácil, sem fazer curso nenhum. Eles têm hiperfoco em muita coisa bacana, então, assim, tentar olhar para o lado bom também das coisas. Eu sei que é difícil a gente olhar para o lado bom das coisas, parece clichê eu falar isso, mas é necessário nesse momento. Muito bom. E agora, né, eu tenho certeza que vem várias pessoas aí procurando uma profissão. A gente também quer ser um guia de profissão. Qual é a mensagem que você deixa para quem está
entre as opções ali, né, de curso a se fazer, de se graduar, tá pensando na psicologia, por que entrar na psicologia? Ou talvez até ou não, né? Por que não entrar nessa área? Eu acho que assim, se você não gosta de pessoas, não adianta entrar em psicologia. A primeira coisa você tem que gostar de lidar com pessoas, porque o seu trabalho como psicólogo vai ser lidar com pessoas o tempo todo. Uhum. Seja o seu paciente, seja a equipe multi que você trabalha, né? Que a equipe multi é o terapeuta ocupacional, é o fonoaudiólogo, é o educador físico, e você tem que estar ali em contato. E é uma área que você tem que estudar muito, você tem que ler muito, você é obrigado a ler muito, tem que estar sempre renovando seus cursos, as suas capacitações, você nunca para. Então, se você gosta de pessoas, se você gosta de estudar, e se você gosta de ler e gosta de desafios, aí você escolhe psicologia. Tá aí, então. Daniel, eu quero te agradecer, tá? Pelo receber o nosso convite tão prontamente, nos atender aqui. Foi muito legal ter você aqui junto com a gente. Eu vou deixar um espaço aqui para você falar o que você quiser. De repente tem alguma coisa que a gente não tratou e você querer dizer. E também, quem quer conhecer melhor o Daniel Galvão, faz como, né? Você tem as suas redes sociais, você fala lá. Como que é? Para quem quiser contato comigo, às vezes até mesmo para tirar uma dúvida também, né? Você dá palestra também na Também, área, né? pode me chamar também. Tirar alguma dúvida, conversar sobre, às vezes aquele pai que acabou de ter o diagnóstico, como eu acabei de falar, acabou de dizer, Uhum. pode me chamar também. Pode me chamar no meu Instagram, é Daniel Galvão, _psico, pelo meu número de celular também, eu atendo pelo WhatsApp só, 15 98807 5382. Esses dois modos você consegue me encontrar. Hoje eu atendo na Unimed, Tatuí. Hoje eu atendo só na Unimed. Tenho um atendimento particular também. É isso, eu acho que obrigado aí pelo convite também, por esse espaço para falar um pouco sobre mim, pelo meu profissional, para me abrir um pouco aqui. Agradeço demais vocês dois pelo acolhimento, pela conversa, foi muito legal também. Nós que agradecemos, né, Edson? É de honra para nós aqui. Pô, a gente é Legal. uma honra ter você aqui conosco. Igualmente. E eu quero agradecer você também que esteve com a gente aqui até o final desse episódio. Tenho certeza que você também aprendeu um monte de coisa assim como nós, né, João? Sim. Eu saio daqui com a minha mochila um pouquinho mais cheia, É isso aí. né? Aproveita aí, se inscreve no nosso canal, tá? Deixa seu comentário aqui, fala de onde você está nos assistindo e até o próximo episódio. Se você quiser conhecer ainda melhor, né, o Evolução, que é o Centro Tecnológico Educacional, se você é daqui da região ou de Sorocaba, a gente está na Rua Bulgária, número 72, mas também estamos aí na internet. Vou deixar aqui o site, tá? Piscando aqui, ó, sinalizando para você entrar em contato conosco, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.